E no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto, outro assunto polêmico. Eu estou arranjando alguns assuntos aí nos comentários que vocês deixaram ao decorrer do tempo. Se trata de um assunto pelo menos polêmico no Brasil, que é dívida histórica. E quando a gente fala, pelo menos nós brasileiros, quando a gente fala sobre isso, sabemos que haveria esse contexto da dívida histórica para com os povos, óbvio, os povos nativos do Brasil e também para aqueles que posteriormente foram escravizados, os negros. E aí, nós temos um comentário aqui que eu vou ler para vocês e vamos discutir um pouco a respeito disso. Eu me chamo Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, você é bem-vindo. Não esquece aí de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e, óbvio, compartilhar o conteúdo para quem se interessa a respeito disso, né? Porque o canal sempre envolve, além dessas discussões, também envolve questão de cultura, língua vêneta, história vêneta também. Essa também é uma questão que vai envolver os vênetos nisso. Bem, vamos lá então? Eu vou pegar o celular aqui. Eu vou ler a pergunta, na verdade é uma pergunta, primeiro feito um comentário, depois uma pergunta. Então, a pessoa, ela coloca isso aqui, ó. Ouço falar em dívida histórica que nós, né, brasileiros, os brancos, né, no Brasil, teriam que pagar pela escravidão. Mas o problema é que nós, vênetos, chegamos depois da escravidão. Esse discurso não parece estranho, né? O que você acha disso? Olha, isso aqui é algo, digamos, muito bom assim para se pensar, é algo que eu já tinha pensado também, acredito que muitas pessoas aí, talvez vocês tenham já refletido um pouco quanto a isso. O fato é que, sim, quando se fala da dívida histórica, da escravidão, os vênetos não teriam nada a ver com isso, não, porque os vênetos chegaram depois e assim como muitos outros povos europeus que chegaram depois disso aí no século XIX, final do século XIX até início do século XX e outros até um pouquinho mais tarde. Então, como funciona? Na verdade, sim, a gente sabe que hoje em dia existem, não só hoje em dia, mas sempre existiram algumas narrativas políticas e elas vêm de todos os lados, não interessa o movimento, não interessa o lado, mas sim, essas narrativas às vezes existem e eu acredito que nós temos que realmente pensar sobre isso. Os vênetos, na verdade, também sofreram um grande processo de injustiça, porque a gente precisa voltar lá para o período, né, para o período em que se teve toda essa grande fome, toda essa grande miséria. O que ocorreu? Ocorreu que houve digamos, um empenho dos poderosos da época, principalmente aqueles que fundaram o Reino da Itália, em anexar esses territórios, principalmente os territórios potencialmente mais ricos, ou que foram ricos outrora, e também explorar as rotas comerciais que esses territórios tiveram, explorar toda a sua capacidade e, digo mais, mudar a rota desses locais, como aconteceu com as rotas comerciais da Sereníssima República de Veneza, mudar todas essas rotas comerciais para, então, o Reino da Itália, para os locais centrais de comércio do Reino da Itália. E fazendo isso, e não só isso, mas também outras coisas, como aumentando impostos de um jeito predatório e também confiscando terras, eles acabaram fazendo com que pessoas que não tinham, né, uma capacidade assim de gerar um dinheiro tão alto, que essas pessoas fossem, de certa forma, muito lesadas, né? E até tendo que entregar as suas terras, enfim, né? Então foi todo um processo complicado que aconteceu e que, se vocês pararem para analisar, na verdade, na faceta da história, pelo menos na história honesta, a nossa imigração é tratada não como uma imigração, mas sim como um êxodo, né? Um êxodo, principalmente um êxodo rural do Vêneto. E isso significa que muitas pessoas praticamente foram expulsas, querendo ou não, pelo sistema, né, pelo sistema do Reino da Itália, pela burocracia. Muitas vezes essa burocracia era proposital para mudar as rotas, principalmente as rotas comerciais, mas também as posses das terras, para tirar essas posses das terras das pequenas propriedades, das famílias pequenas, e mudar essas terras para as grandes autoridades, né, para os grandes proprietários, assim por diante.
Bem, e a partir desse momento estamos falando de uma população também pobre, uma população miserável, que sim, outrora talvez não, a gente sabe que diversas famílias eram riquíssimas, eram famílias nobres, né, no período da Sereníssima República de Veneza. Até ontem, no vídeo de quinta-feira, se você está assistindo algum outro dia, você pode ver o vídeo especial solicitado aí por um membro da família Benedetti, que é aqui do Brasil. Essa família, eu dei um exemplo, eu mostrei lá, me aprofundei na história dessa família, e eles faziam parte aí da Sereníssima República de Veneza, parte política da Sereníssima República de Veneza. Então, como eles, muitas outras famílias que vieram para o Brasil, óbvio, séculos depois, né, de todo esse processo de empobrecimento que vieram para o Brasil, essas famílias aí eram nobres uma vez e naquele período eram pobres, e muitos ainda hoje continuam pobres aqui no Brasil e lá. No Vêneto, lá na Itália. O que acontece é que essas pessoas também foram injustiçadas, ok? E, além disso, por exemplo, na invasão da França, que é quando a Sereníssima República de Veneza cai, o exército francês, Napoleão Bonaparte, ele acaba também raptando e sequestrando, enfim, muitas pessoas, muitas crianças vênetas e depois, posteriormente, pegando muitos camponeses para fazer com que essas pessoas sirvam nos campos de batalha. Na verdade, falando a real mesmo, para levar essas pessoas para a morte, né? Para elas serem a linha de frente nos campos de batalha. Isso aconteceu muitas vezes, numa guerra contra a Rússia também isso aconteceu. A França sequestra essas pessoas, sequestra crianças, obriga, e quando nós falamos de adultos vênetos, eles escravizaram, né, essas pessoas para que essas pessoas pudessem fazer o que eles quisessem nos seus campos de guerra e assim por diante. Isso é um fato que também ao decorrer da história a gente pode apontar muitos outros casos. O fato é que a escravidão, infelizmente, não é algo unânime de um povo, por exemplo, ou de uma etnia, mas sim o mundo inteiro já passou por isso. Os europeus passaram bastante por isso. Para quem conhece, quem assina aí o podcast, talvez já tenha acompanhado muitos episódios onde a gente vê que Constantinopla, né, tinha muitos escravos e eram todos escravos brancos, principalmente os eslavos foram feitos de escravos, muitos germânicos foram feitos de escravos, muitos também latinos, inimigos foram feitos de escravos e assim por diante. Então, é uma história que, sim, hoje em dia a gente observa que é um fato errado e que, infelizmente, os humanos, naquela época, construíram digamos, o poder econômico em cima disso, mas era algo que não foi construído, digamos, propositalmente, mas isso foi com a evolução, ok? Não me entendam mal, mas foi com a evolução da sociedade, a evolução da economia, dos exércitos, né? Dessa forma belicosa de enxergar as coisas, porque no início era assim, se tinham tribos, né, as tribos se dividiam entre elas com seus interesses, e quando chegavam outras tribos, aí eles faziam batalhas, faziam as suas guerras, e aqueles que não morriam viravam, os que perdiam, né, que não morriam viravam seus presos políticos. Esses presos políticos, óbvio, eram escravos, não, eles eram escravizados, e eles faziam o serviço que ninguém queria fazer para dentro daquela tribo. E isso começa desde que o humano, digamos, em modo social, não se afastava tanto assim dos primatas. Isso já começa desde aquele início. E isso só foi evoluindo de certa forma comercial de um modo mais organizado, né? A gente sabe o que aconteceu também depois, no final do período da escravidão também aqui no Brasil, né, quando a gente pega a linha da escravidão na história da humanidade, mas o fato é que, infelizmente, todas as populações do planeta, de alguém foram feitos escravos, né? Provavelmente os vênetos também, em muitas batalhas e muitas guerras aí, acabaram tendo pessoas raptadas, enfim, ou batalhas que foram perdidas. Muitos vênetos também acabaram sendo escravos de outros povos, essas pessoas que ficavam sendo largadas para trás. Por exemplo, os muçulmanos, né? Os muçulmanos, eles escravizavam praticamente muito as mulheres, né? As mulheres do Ocidente,
Ocidente, as mulheres europeias. Então haviam muitos piratas que iam para essas cidades aí do Ocidente, Veneza, entre outras, né, cidades de outros locais da Europa, justamente para sequestrar essas mulheres e para que elas pudessem serem vendidas em praça pública lá no Oriente Médio. Isso não acontecia com as mulheres, de fato, isso acontecia para que elas servissem praticamente de escravas sexuais. Isso aconteceu bastante, principalmente nos 800 anos de domínio do que o Oriente Médio teve sobre a Península Ibérica, né? A gente está falando principalmente de Portugal e Espanha, mas também eles dominaram muitas partes da Itália. Mas isso não só em domínios, né? Não só em domínios, mas também em muitos locais em que eles invadiam e faziam os seus atos de pirataria, digamos assim. Então, essas mulheres eram levadas, vendidas em praça pública, né, no Oriente Médio, para que se tornassem escravas sexuais. Mas não eram só as mulheres, acontecia também com crianças e com homens. Tanto que tem muitos relatos, muitas guerras foram desencadeadas por conta disso, né? Se tem uma história bem famosa no período da República de Veneza, em que houve, né, um dia de comemoração na República de Veneza e esses piratas aproveitaram esse dia onde o poder iria estar distraído, digamos assim, e muitas famílias também estariam, para que eles invadissem, entrassem, né, por meio do mar e sequestrassem muitas pessoas. Sequestraram muitas mulheres virgens, eles sempre procuravam, e também sequestraram muitos homens e crianças. O que acontecia, a ideia deles, né, lá do Oriente Médio, era vender essas mulheres, né, essas mulheres virgens, para, obviamente, serem escravas sexuais, os homens para serem escravos, né, eles faziam isso, então eles pegavam os homens mais fortes, enfim, para serem escravizados, e as crianças, sabe-se lá, né, enfim, tudo que eles acabavam fazendo com essas crianças. De fato, eu estou falando isso, não é para assustar, não é nem para normalizar, né, a escravidão, na verdade é para mostrar que isso é sim, um fato infeliz que aconteceu, mas que foi feito por todos os lados, né? Todos os povos fizeram isso, porque hoje em dia talvez a gente esteja perdendo essa noção. Acredito que o comentário aqui do nosso inscrito aqui no canal, ele esteja um pouco assim, um pouco indignado, justamente porque se tem esquecido alguns fatos relevantes da história, né? Bem, o que acontece é justamente isso. Os vênetos vieram para cá, né? Os vênetos vieram para cá depois da escravidão, e antes mesmo da escravidão a gente pode ver alguns relatos, alguns fatos históricos também estudados com ampla profundidade no Brasil, que, por exemplo, o Zumbi dos Palmares, quando ele foge, né, ele foge da fazenda onde ele estava sendo feito escravo, o primeiro passo dele é montar, digamos assim, uma redoma com outras pessoas que poderiam servi-lo. Então, ele tinha aí algumas pessoas que, digamos, poderiam fazer parte do seu exército, digamos assim, naquela época, e ele manda, né, essas pessoas invadirem as fazendas dos portugueses, ou enfim, dos brasileiros que estavam aqui naquela época, que eram os grandes latifundiários, e para justamente sequestrar esses outros escravos para que eles se tornassem escravos dele. Então, isso tá certo? Isso, digamos, é para vocês pararem de falar isso, aquilo? Não, não é isso. É simplesmente para mostrar que isso era um pensamento da cabeça de todo mundo. De todo mundo. Não era só dos brancos, não era só, enfim, dos amarelos, dos vermelhos, também dos negros. Era um pensamento de todo mundo. Todo mundo, digamos, tinha essa coisa da escravidão como uma normalidade, tanto que isso está até, enfim, em livros antiguíssimos, até na Bíblia, isso fazia parte dos mandamentos, né, que não era para cobiçar a mulher do próximo, nem ser o escravo. Então isso aqui era uma visão socioeconômica da época. Digamos, é meio que uma burrice nossa a gente ficar analisando e condenando as coisas do passado com os olhos de hoje. Ainda bem, a gente evoluiu, mas isso aconteceu naquela época e, óbvio,
não se pode acontecer mais nos dias de hoje. Mas, de fato, sim, quando a gente vai falar sobre os vênetos, é preciso, talvez, eu acredito que talvez seria necessário a gente ter um certo cuidado, porque quando a gente fala em dívida histórica, principalmente a TV, né? A TV, a mídia, e seja lá qual for ela, a mídia escrita também, quando pega a mídia escrita está na internet, ou também a mídia audiovisual também está na internet, não é só a televisão. Mas quando a gente pega a mídia, ela tende, a gente já falou sobre isso no último vídeo de sexta, que ela tende a generalizar, né? Muitos povos, é certo, quando chegaram aqui não contribuíram para esse processo de escravidão, né? As pessoas, os escravos já estavam livres e quando as pessoas chegaram aqui elas não faziam nem a mínima ideia de como funcionava o Brasil. Então, muitos, por exemplo, nunca tinham visto, enfim, pessoas de outra cor, por exemplo, né? Que era o caso de muitos dos nossos imigrantes, eu sei disso por relatos que eu já ouvi de pessoas mais velhas. Então, de fato, principalmente aqueles que chegaram no sul do Brasil, ficaram tão isolados, mas tão isolados até os anos de 1950, que eles nem se viam como brasileiros, eles não sabiam o que acontecia no restante do Brasil. E de fato, sim, aqueles outros que foram, né, para cidades maiores, claro que eles tomaram conhecimento que houve esse processo de escravidão, tanto que, na verdade, depois eles acabaram, digamos, se dando conta que eles foram chamados para o Brasil, né? No caso, nossos imigrantes vênetos, eles foram chamados para o Brasil para assumir o papel do escravo, porque daí eles foram colocados, por exemplo, São Paulo, né? Espírito Santo, entre outros lugares aí que trabalhavam, que tinha essa cultura forte do café. Essas pessoas, esses pobres vênetos, eles assumiram o lugar dos escravos. Os escravos foram expulsos, né, praticamente, ficaram à margem, como sempre, e então chamaram esses colonos para dar trabalho praticamente 24 horas, não tinha salário, era uma comida assim, enfim, no início principalmente uma comida mal e porcamente, né? E aí depois, então, como eles podiam plantar alguma coisa para eles, é que a coisa começou a melhorar, mas mesmo assim eles só podiam comprar num mesmo lugar, que era o lugar do dono, né, do local. Enfim, eles acabavam sendo amarrados com um tipo de trabalho de escravidão barra feudal para que eles nunca pudessem se liberar de lá, né, que a dívida só aumentasse, aumentasse, aumentasse. E sim, temos vários relatos também documentados em artigos acadêmicos que essas pessoas, muitas dessas pessoas sofriam abusos, não só abusos, enfim, verbais, mas também de violência física, e muitas mulheres foram estupradas e assim por diante. Então, enfim, são fatos lamentáveis, mas eu entendo que o comentário quis dizer que talvez essa dívida histórica não seria apropriado que a gente falasse que todos, né? Porque as pessoas talvez ficam ofendidas por isso. Os imigrantes chegaram aqui, principalmente os descendentes de vênetos, eles acabam ficando ofendidos porque os imigrantes chegaram aqui, muitos deles serviram como escravos, outros, por exemplo, aqui trabalharam de graça para construir toda a via pública, muitas partes, muitos locais pagaram seus terrenos, né? A maioria acabou pagando por isso. E aí então, de fato, não tiveram escravos, não participaram desse processo, não contribuíram para isso, até mesmo porque a escravidão, no caso de Veneza, já havia sido abolida há séculos e séculos, né, antes. Então seria um pouco injusto a gente colocar todo mundo assim, num balaio só. E não sei, talvez isso é meio discutível se realmente a gente precisa ficar toda hora, se existe essa possibilidade de uma dívida histórica, a partir do momento em que as pessoas que estavam lá, elas tinham outro pensamento, elas pensavam diferente e, de certa forma, também não eram todos os brasileiros que tinham escravos, né? Porque a gente sabe que esse país sempre foi formado por, vamos colocar aí, sei lá, 2, 3, 4, no máximo 5% da elite, e aí depois vinham os pobres, e dentro desses pobres também estavam, óbvio, os brancos, portugueses, brancos, pessoas miseráveis, e se tem relatos infindáveis disso, que eles não tinham dinheiro para nada, muito menos para ter um escravo, ok? Então, talvez a gente deve tomar um pouco de cuidado também para não ficar comprando inimizade, ficar sustentando talvez um clima de, enfim,
que não há necessidade para sustentar esse tipo de clima dentro do nosso ambiente, a nossa sociedade. É mais um erro da mídia, pelo menos eu penso assim, não sei o que vocês pensam, vocês também podem deixar o comentário de vocês aí. Eu acredito que é um erro da mídia quando coloca todo mundo num balaio, generaliza todo mundo, né, como se todas as pessoas que têm a cor da pele branca fossem demônios, né, que escravizassem, que querem escravizar todo mundo. Mas não é assim, isso não acontece. O Brasil tem várias facetas, tem várias camadas, como eu falei para vocês, principalmente, eu falo só por nós, vênetos, né, eu não posso falar pelos outros, mas principalmente os vênetos chegaram aqui, muitos nessa situação de pobreza, de miséria, muitos foram feitos escravos e outros aí abandonados à própria sorte, que foi o nosso caso aqui. E não pensem que todo mundo ficou rico por aqui, que não é assim que acontece. A maior parte das pessoas continuou pobre, continuou ganhando a vida de um jeito extremo, teve que fazer tudo do zero, muita gente morreu de peste, enfim. E ainda hoje a grande parte da população não é rica, a grande parte da população passa problemas também, enfim, para fechar as contas. Então, às vezes se vende assim um mundo encantado, né? Um mundo da maravilha, que só basta nascer com o tom da pele claro para estar sendo, né, privilegiado pelos deuses ou sei lá o que. Então a gente precisa ter esse cuidado. E respondendo aqui a pergunta, né, do inscrito no canal, esse discurso não parece meio estranho? É um pouco estranho, principalmente por causa dessa nossa chegada mais tardia no Brasil, que de fato a gente não participou desse período escravagista aí do Brasil, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de comentar o que você acha, você acredita nisso, que o brasileiro tem uma dívida histórica com a escravidão? Muito mais do que isso, você acredita que nós, descendentes de vênetos, também temos uma parte nessa dívida histórica aí da escravidão, mesmo tendo chegado depois do fim da escravidão, e mesmo não tendo escravizado ninguém, vocês acham que a gente tem também essa dívida? Não deixe de comentar aqui, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês têm para falar sobre isso. Curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, Strucon.